17 de agosto de 1944. Norte da França, perto de Filles. O caminhão GMC CCKW estava abandonado à beira da estrada com a lona rasgada por estilhaços e o motor ainda quente. O comboio americano ao qual pertencia havia sido atingido por um ataque da Luftwaffe, uma das cada vez mais raras ocasiões em que aviões alemães ainda apareciam sobre a França. Mecânicos da Wehrmacht, pertencentes à 276 da Divisão de Infantaria, aproximaram-se com cautela, examinando o que os americanos chamavam de Deuce and a Half. "Chame o Hopfeld-Weibel", gritou um dos mecânicos. "Este está intacto." O que eles descobriram na hora seguinte confirmaria uma suspeita que crescia desde a Normandia. A Alemanha já havia perdido a guerra não no campo de batalha, mas nas fábricas de Detroit. O caminhão era enorme em comparação com os veículos alemães, com capacidade de 2,5 toneladas. Fazia o Opel Blitz parecer minúsculo. No entanto, os mecânicos notaram algo inesperado. Não era complicado. O motor de 6 cilindros estava exposto de fácil acesso, com todas as peças claramente identificadas em inglês. O mecânico abriu a caixa de ferramentas presa à lateral do veículo. Dentro havia chaves alicates e um manual impresso em papel de boa qualidade com ilustrações detalhadas. "Olhe isto", disse Hopfeld-Weibel, folheando o manual. Tudo é explicado com figuras. Uma criança poderia seguir essas instruções. Eles já haviam capturado caminhões americanos antes, mas nunca examinaram um com tanto cuidado. O GMC tinha marcações que indicavam ser um modelo de 1943, CCKW 353, de chassi longo. Os números de série mostravam que era um entre milhares fabricados naquele ano na planta de Pontiac, milhares saídos de uma única fábrica. A primeira inspeção mecânica revelou uma filosofia. O motor GMC 270 produzia 104 cavalos de potência a partir de 269 polegadas cúbicas. Nada impressionante pelos padrões alemães. Mas o mecânico percebeu de imediato que desempenho não era o objetivo. Todos os parafusos tinham o mesmo tamanho. Todas as porcas podiam ser giradas com a mesma chave. As velas estavam posicionadas para fácil acesso. O filtro de óleo podia ser trocado sem ferramentas. "Isto foi feito para idiotas", murmurou um dos homens. Hopfeld-Weibel o corrigiu. "Não foi feito para um exército de milhões onde a maioria não é de mecânicos. Isso é genial." E ele tinha razão. O GMC não foi projetado para a perfeição, mas para o exército de conscritos americanos, onde rapazes de fazendas de Iowa e operários da Pensilvânia se tornavam motoristas de combate após um treinamento mínimo. Cada componente havia sido escolhido pela disponibilidade e pela facilidade de substituição. Nada era exótico, nada exigia conhecimento especializado. Eles examinaram o sistema de tração nas 6 rodas. Uma simples caixa de transferência engatava o eixo dianteiro com uma única alavanca. Em comparação, os caminhões Opel Blitz alemães tinham apenas tração traseira, atolavam facilmente na lama francesa e exigiam habilidade para não ficarem presos. O caminhão americano atravessava terrenos onde os veículos alemães paravam. A suspensão usava simples molas de lâmina rústicas, mas inquebráveis. Hopfeld-Weibel pensou na elegante suspensão de barras de torção do Opel Bella Engenharia, mas que exigia ferramentas de fábrica para reparar. As molas do GMC poderiam ser endireitadas a marteladas se necessário. O que mais os preocupou foram os números. Gravado no chassi estava o selo da fábrica de Pontiac, número 1. O número de produção indicava que aquele caminhão era um entre aproximadamente 150 mil fabricados, apenas em 1943. Uma fábrica um ano mais caminhões do que a Alemanha produziu em todas as categorias combinadas. Um dos mecânicos fez as contas. Se uma fábrica americana produz tantos caminhões, quantas fábricas eles têm? A resposta era dezenas. GMC, Chevrolet, Studebaker, International Harvester, Dodge, Ford, todas produzindo veículos semelhantes com especificações militares padronizadas e peças intercambiáveis.
Naquela noite, o oficial de suprimentos da unidade juntou-se à inspeção. Ele havia trabalhado antes da guerra na fábrica da Opel, em Brandenburg, e conhecia profundamente a indústria automotiva. Estamos olhando para isto da forma errada, disse ele. Vemos um caminhão simples, mas o que ele representa é uma filosofia de fabricação inteira, uma filosofia que nós não conseguimos igualar. Então ele explicou o que o GMC revelava sobre a produção americana. As chapas de aço estampadas eram rústicas, mas podiam ser produzidas em enormes quantidades por qualquer oficina com prensas industriais. A carroceria de madeira usava tábuas padronizadas que qualquer serraria poderia fornecer. A lona que cobria a carga era de tecido comercial comum. Nada era especializado. Tudo era abundante. Olhem para o chassi, continuou o oficial de suprimentos, apontando para na estrutura em formato de escada. Feita de vigas de aço retas soldadas entre si, qualquer siderúrgica poderia fabricar algo assim. Compare com o nosso Opel, disse ele com seus trilhos de chassi precisamente moldados que exigem matrizes especializadas. Os americanos haviam projetado, de acordo com sua força, uma capacidade industrial gigantesca. O GMC não era superior ao Opel Blitz em termos de elegância de engenharia, mas era superior naquilo que realmente importava a capacidade de produção. A análise do oficial tornou-se mais sombria. Em 1943, produzimos aproximadamente 27 mil caminhões Opel Blitz. Os americanos provavelmente construíram 20 vezes mais caminhões GMC apenas deste modelo. E isso é só um tipo de um único fabricante. Na verdade, ele ainda subestimava. As fábricas americanas acabariam produzindo mais de 562 mil caminhões CCKW durante a guerra. A produção total alemã de Opel Blitz, a espinha dorsal da logística da Wehrmacht, mal chegava a 100 mil unidades, a maioria com tração 4x2, sem a capacidade de tração integral dos GMC. Na semana seguinte, a unidade utilizou o caminhão americano capturado em missões de abastecimento, e isso transformou completamente suas operações. Onde os caminhões Opel atolavam nas estradas lamacentas, o GMC avançava sem dificuldade. Mesmo sobrecarregado além do limite nominal, algo frequente continuava funcionando. A tração nas 6 rodas fornecia a aderência que os veículos de tração traseira alemães jamais poderiam igualar. Um sargento de suprimentos que o dirigia diariamente deu seu veredito. Este caminhão é confiável de uma forma que os nossos não são. Não é que seja melhor construído, é que foi feito esperando ser maltratado. Eles o projetaram sabendo que os soldados iriam sobrecarregá-lo, negligenciar a manutenção e dirigi-lo como se quisessem destruí-lo. Essa foi a revelação. Os engenheiros americanos projetaram o GMC para a realidade da guerra, não para a teoria dela. Pressupuseram motoristas mal treinados, manutenção atrasada e condições horríveis, e construíram de acordo. Simples, robusto, tolerante. Em 25 de agosto de 1944, no mesmo dia em que o Red Ball Express iniciava suas operações, a 276ª Divisão de Infantaria recebeu ordens para recuar em direção ao leste. Durante a retirada, presenciaram algo que completou sua educação sobre a logística americana. Um enorme comboio passou por uma estrada paralela. Não era uma coluna de combate, mas uma linha de suprimentos. Os alemães começaram a contar os veículos à medida que passavam, mas desistiram após meia hora. Caminhão após caminhão após caminhão, estendendo-se até o horizonte. Quase todos eram GMC CCKW idênticos, carregados de suprimentos, movendo-se com precisão mecânica em direção à frente de batalha. Mas onde estão os cavalos deles? Perguntou um jovem soldado genuinamente confuso. Hopfeld Wiebel percebeu que o rapaz nunca havia visto um exército totalmente motorizado. Na Wehrmacht, 80% da logística ainda dependia de cavalos. Só sua divisão precisava de mais de 5.000 animais para transportar suprimentos. Esses cavalos precisavam de comida, água, descanso e cuidados veterinários. Conseguiam marchar no máximo 30 km por dia em boas condições,
e morriam aos milhares no inverno. Os americanos não tinham cavalos. Tinham caminhões, milhares deles, capazes de percorrer centenas de quilômetros por dia, sem precisar de forragem, sem cansar, sem congelar. Nessa noite, o oficial de suprimentos fez novos cálculos. Cada divisão americana possui cerca de 2.000 caminhões. Eles têm 40 divisões na França. São 80.000 caminhões, apoiando operações de combate, sem contar os serviços de suprimento. Ele comparou. Nós temos 3 milhões de cavalos em todos os frontes, e talvez 100.000 caminhões. Alguém fez a pergunta inevitável: como eles conseguem produzir tantos veículos? A resposta foi dolorosa. As fábricas automobilísticas americanas haviam sido concebidas para a produção em massa muito antes da guerra. A linha de montagem da Ford, os sistemas de produção da GM, quando a guerra começou, eles simplesmente converteram a produção civil para necessidades militares. As mesmas fábricas que construíam sedãs Chevrolet passaram a fabricar caminhões GMC. Os mesmos operários que montavam Oldsmobiles agora montavam veículos militares. A transição foi perfeita porque a filosofia de fabricação era idêntica: padronização, intercambiabilidade, produção em massa. A Alemanha tinha excelentes engenheiros, mas não possuía essa infraestrutura industrial. A fábrica da Opel em Brandenburg, mesmo em seu auge, não conseguia igualar a produção de um único complexo automotivo americano, e os Estados Unidos tinham dezenas deles. Em setembro de 1944, a unidade havia capturado mais 3 caminhões GMC e um Dodge WC-63. Os mecânicos perceberam algo extraordinário: as peças eram intercambiáveis, não apenas entre caminhões GMC, mas entre diferentes fabricantes. Um carburador de GMC servia em um Dodge. Componentes elétricos eram padronizados. Até os pneus tinham o mesmo tamanho. Eles padronizaram toda a frota de veículos, explicou o oficial de suprimentos. Um único conjunto de especificações, vários fabricantes. Isso significa que qualquer mecânico pode consertar qualquer caminhão e qualquer depósito de peças pode abastecer qualquer veículo. A logística deles é unificada de um modo que a nossa nunca foi. A Wehrmacht, em contraste, usava veículos de dezenas de fabricantes diferentes, com peças incompatíveis. Um mecânico treinado para consertar um Opel não necessariamente conseguia trabalhar em um Bussing ou Mercedes. Os depósitos de peças precisavam estocar componentes para centenas de tipos de veículos, um pesadelo logístico. Em 3 de outubro de 1944, os veículos restantes da divisão ficaram imobilizados quando o combustível deixou de chegar. Os cavalos ainda podiam procurar pasto, mas os caminhões ficaram parados. Enquanto isso, as operações americanas continuavam sem interrupção, pois sua rede de suprimentos, construída sobre milhares de caminhões GMC, entregava combustível de forma confiável às unidades na linha de frente. Durante a inatividade forçada, os mecânicos alemães estudaram detalhadamente os caminhões capturados. Um deles fez a observação que cristalizou sua compreensão. Nós projetamos nossos veículos para serem bons. Eles projetaram os deles para serem bons o suficiente, mas em quantidades esmagadoras. E em uma guerra total, é isso que vence. Hopfeld-Weibel escreveu um relatório técnico detalhado sobre o GMC CCKW, documentando todos os aspectos, os componentes padronizados, os procedimentos simples de manutenção, a construção robusta que sacrificava a elegância em nome da durabilidade. O relatório observava que, embora o Opel Blitz fosse superior em eficiência de combustível e manobrabilidade, essas vantagens eram irrelevantes quando a Alemanha produzia um caminhão para cada 5 ou 6 fabricados pelos Estados Unidos. A conclusão era clara. A produção de veículos americana representa uma capacidade industrial que não podemos igualar. Sua filosofia de fabricação prioriza quantidade e padronização acima da perfeição individual. Em uma guerra prolongada, essa abordagem provou ser devastadoramente eficaz. Relatórios semelhantes chegavam aos quartéis generais da Wehrmacht de todas as frentes.
Analistas de inteligência alemães compilavam as estatísticas da produção americana com crescente preocupação. Os números eram assustadores. As fábricas dos Equasamwaniwa haviam produzido 2,4 milhões de caminhões militares durante a guerra, um total que Alemanha, Itália e Japão juntos nem chegaram perto de alcançar. Em dezembro de 1944, começou a ofensiva das Ardenas, a última aposta de Hitler no Ocidente. O plano logístico da operação dependia fortemente da captura dos estoques de combustível americanos, já que a Alemanha não tinha reservas suficientes para sustentar o ataque. Os soldados foram instruídos a usar veículos americanos capturados sempre que possível, porque a própria logística alemã não conseguia acompanhar o avanço. A ironia era amarga. A última ofensiva da Alemanha dependia exatamente dos veículos e do combustível, que simbolizavam o motivo de sua derrota. A 276ª Divisão de Infantaria participou da ofensiva usando seus caminhões americanos, capturados lado a lado, com os poucos Opel restantes. Quando o ataque estagnou a causa principal, não foi apenas a resistência americana, por mais feroz que fosse, mas o colapso total da logística alemã. As divisões Panzer foram obrigadas a abandonar seus tanques quando os caminhões de combustível não conseguiram alcançá-las. As unidades de infantaria recorreram a carroças puxadas por cavalos, pois o transporte motorizado havia colapsado. Enquanto isso, as operações de suprimento americanas continuavam com eficiência mecânica implacável. O Red Ball Express havia terminado em novembro, mas a logística americana agora operava a partir de Antuérpia, Bruxelas e Cherbourg, com comboios de caminhões transportando suprimentos por rotas cada vez mais otimizadas à medida que engenheiros reconstruíam a infraestrutura francesa. O exército americano tornara-se uma máquina alimentada por uma indústria em escala que a Alemanha jamais alcançara. Em janeiro de 1945, com o fracasso da ofensiva das Ardenas e a retirada das forças alemãs, os caminhões GMC capturados mostraram-se inestimáveis. Eles ainda funcionavam. Os caminhões Opel, submetidos às mesmas condições severas, haviam em sua maioria quebrado. A diferença não estava apenas na manutenção, mas na filosofia de projeto. O GMC fora construído para suportar castigo. O Opel, de acordo com os padrões de precisão alemães, não tolerava os abusos da guerra. Em março de 1945, a 276ª Divisão de Infantaria defendia posições na Renânia. As forças americanas haviam cruzado o Reno em força esmagadora. Os mecânicos alemães observavam as operações logísticas americanas com admiração profissional misturada a desespero. Eles construíram um exército que vive da logística e uma logística que não pode ser parada, comentou Hopfeld-Wiebel. O nosso exército foi concebido supondo campanhas curtas nas quais a excelência tática superaria as desvantagens materiais. Nunca planejamos anos de combate contínuo contra um inimigo que produz equipamentos mais rápido do que conseguimos destruí-los. A divisão se rendeu em 18 de abril de 1945. Tornaram-se prisioneiros transportados para centros de triagem, ironicamente, em caminhões GMC americanos. A viagem lhes proporcionou uma última lição sobre a capacidade industrial dos Estados Unidos. No centro de processamento perto de Koblenz, viram centenas de caminhões americanos estacionados. Jovens soldados americanos realizavam a manutenção com eficiência casual, algo impensável na Wehrmacht. Havia abundância de ferramentas facilmente acessíveis e manuais tão simples que soldados com treinamento mínimo conseguiam realizar reparos complexos. Um mecânico alemão capturado conversou com um sargento americano responsável pelo motor Pool, que se mostrou surpreendentemente amigável. Vocês são mecânicos? Que ótimo, precisamos de mecânicos. Sabem trabalhar nesses caminhões. Sim, já mantivemos alguns capturados. Perfeito. A guerra acabou para vocês, mas esses caminhões ainda precisam de manutenção. Posso colocá-los na oficina. É melhor do que ficar atrás do arame. Nas semanas seguintes, mecânicos alemães,
Trabalharam lado a lado com soldados americanos, cuidando justamente dos veículos que haviam ajudado a derrotá-los. O sargento americano explicou com franqueza a filosofia de manutenção. Nós projetamos tudo para ser rápido. Manutenção ágil, peças comuns. Procedimentos simples. Veja este motor. 2 pessoas podem fazer uma revisão completa em 8 horas, usando apenas ferramentas de campo. Tente fazer isso com um dos seus caminhões. O mecânico alemão admitiu a verdade. Um motor Opel precisa de condições de fábrica e equipamentos especializados. O sargento assentiu. Nós projetamos para a praticidade. Vocês projetaram para a precisão. Em tempos de paz, o jeito de vocês talvez produza veículos melhores. Mas em guerra, o nosso jeito mantém os exércitos em movimento. Então ele acrescentou com um meio sorriso. Sabe quantos caminhões GMC como este nós fabricamos? Mais de 500 mil só deste modelo. E ainda tem os Dodges, os Studebakers, os Internationals, milhões de caminhões no total. É isso que ganhou a guerra, não equipamentos melhores, mas mais equipamentos do que vocês jamais poderiam destruir. Ele deu uma risada leve e concluiu. O mais engraçado é que esses caminhões nem são complicados. Usamos tecnologia de caminhão comercial quase sem modificações militares. O motor é de uso civil, a transmissão também. Só os tornamos mais resistentes e os produzimos em quantidades gigantescas. Essa foi a lição que os mecânicos alemães assimilaram completamente. Os Estados Unidos haviam vencido tanto pela filosofia industrial quanto pela capacidade industrial. Desde o início, projetaram tudo para a produção, em massa. Padronizaram de forma implacável, priorizaram a confiabilidade em vez da sofisticação e construíram cadeias de suprimentos capazes de sustentar operações indefinidamente. Os mecânicos passaram meses em campos de prisioneiros, muitos trabalhando nas oficinas automotivas americanas. Todos os dias testemunhavam a escala impressionante da logística dos Estados Unidos, comboios com centenas de caminhões transportando suprimentos por toda a Alemanha ocupada. Depósitos de reparos com mais peças sobressalentes do que divisões inteiras da Wehrmacht possuíam. Sistemas de produção tão eficientes que veículos danificados eram frequentemente substituídos e não consertados, porque os novos chegavam mais rápido do que os reparos poderiam ser concluídos. No final de 1945, quando começou a repatriação, os mecânicos alemães voltaram para uma pátria devastada. As cidades eram escombros, as fábricas estavam destruídas, mas em toda parte havia veículos americanos, caminhões GMC, transportando materiais de reconstrução, jipes, levando tropas de ocupação. Equipamentos apoiando os primeiros passos da recuperação alemã. Hopfeld-Weibel, agora apenas um civil, conseguiu trabalho em um depósito de reconstrução em Frankfurt. Sua experiência com veículos americanos o tornava valioso. Um dia, enquanto treinava jovens alemães em manutenção automotiva, refletiu sobre o que a guerra havia ensinado antes da guerra. Acreditávamos que a engenharia alemã era superior, que a qualidade venceria a quantidade. Estávamos errados. Os americanos compreenderam a guerra industrial moderna melhor do que nós. Construíram equipamentos adequados em números esmagadores, padronizaram tudo sem piedade e projetaram para o exército que tinham milhões de homens comuns, não os especialistas de elite que acreditávamos ser indispensáveis. Apontando para os caminhões GMC no pátio do depósito, disse: esses caminhões não são obras-primas de engenharia, mas venceram a guerra porque havia centenas de milhares deles. Todos usavam as mesmas peças. Qualquer soldado podia dirigi-los e qualquer mecânico podia consertá-los. Essa foi a genialidade não nos veículos individuais, mas no sistema que os produziu. Em 1947, o Plano Marshall começou a fornecer ajuda à Alemanha, transportada principalmente em caminhões americanos. Mecânicos alemães mantinham esses veículos aplicando as lições aprendidas durante anos de observação e prática. Quando a indústria alemã começou a se reerguer, muitos incorporaram os princípios da manufatura americana.
padronização, intercambiabilidade de componentes, design, voltado para a facilidade de produção. O GMC CCKW permaneceu em serviço nos Estados Unidos até a década de 1960, um testemunho de seu design robusto. Muitos continuaram em uso por ainda mais tempo em exércitos aliados. O Opel Blitz, apesar de ser um excelente veículo, tornou-se um símbolo das limitações industriais da Alemanha durante a guerra. Nas décadas seguintes, os fabricantes alemães fundiram a precisão da engenharia alemã com as técnicas americanas de produção em massa. Empresas como Mercedes-Benz, BMW e a reconstruída Volkswagen criaram veículos que combinavam as duas filosofias em engenharia de precisão projetada para a produção eficiente. Ex-mecânicos da Wehrmacht, que haviam trabalhado tanto com veículos alemães quanto americanos durante a guerra, tornaram-se consultores valiosos para a reconstrução da indústria alemã. Eles compreendiam ambas as abordagens e sabiam explicar por que o sistema americano havia se mostrado superior em um conflito prolongado. Um desses consultores, em uma entrevista concedida em 1967 a uma revista automotiva, resumiu assim a lição: o caminhão GMC nos ensinou que na guerra moderna a perfeição é inimiga do suficiente. A Alemanha projetou veículos belos, mas complexos demais para serem produzidos nas quantidades necessárias e sofisticados demais para manutenção em campo. A América projetou veículos simples adequados que podiam ser produzidos aos milhões e mantidos por qualquer pessoa. Não perdemos porque nossos engenheiros fossem inferiores, mas porque não entendemos o que a guerra industrial realmente exigia. O artigo incluía uma fotografia de um GMC CCKW restaurado em um museu automotivo. A legenda dizia: caminhão americano GMC CZKW Deuce and a Half. Mais de 560 mil unidades produzidas entre 1941 e 1945. Esses caminhões formaram a espinha dorsal do Red Ball Express e representaram a filosofia industrial americana que sobrecarregou as potências do eixo por meio da produção em massa e da padronização. Ao lado dele, para comparação, estava um Opel Blitz restaurado. A legenda lia: caminhão alemão Opel Blitz, 3 toneladas, aproximadamente 100 mil, produzidos entre 1937 e 1944. Excelente design de veículo, mas limitado pela capacidade de produção e pela falta de tração nas 4 rodas na maioria dos modelos. A comparação visual contava toda a história. Ambos eram caminhões bem projetados, mas um existia em números esmagadores, com peças padronizadas, manutenção simples e uma rede logística capaz de sustentar exércitos indefinidamente. O outro era um produto de alta qualidade, mas produzido em quantidades insuficientes por uma base industrial incapaz de competir com a capacidade manufatureira dos Estados Unidos. Os mecânicos que examinaram aquele primeiro GMC capturado em agosto de 1944 entenderam imediatamente o que ele representava. Eles haviam visto o futuro e o passado da Alemanha. A filosofia industrial americana, desenvolvida nas fábricas automobilísticas de Detroit e refinada ao longo de décadas de produção em massa, havia provado ser a abordagem superior para a guerra moderna. O GMC CCKW não era apenas um caminhão. Era um professor de lições duras sobre a guerra industrial, sobre filosofia de design e sobre por que a quantidade em si possui uma qualidade própria. Para os mecânicos alemães, que mantiveram esses veículos como prisioneiros e mais tarde como civis, ajudando a reconstruir o país, essas lições moldaram o resto de suas vidas e influenciaram a indústria alemã por gerações. A história dos mecânicos da Wehrmacht e do caminhão GMC é, em última análise, uma história sobre aprender por meio da derrota. Eles acreditavam na superioridade alemã na precisão, em detrimento da quantidade na perfeição da engenharia, em vez da produção em massa. Os caminhões americanos, simples, abundantes e confiáveis, ensinaram o contrário. Esse conhecimento doloroso em sua aquisição tornou-se inestimável na reconstrução, ajudando a transformar a Alemanha de um inimigo derrotado
em um aliado próspero, erguido sobre as lições aprendidas com milhares de caminhões americanos que haviam cruzado os campos de batalha europeus. Os mecânicos que dirigiram os GMC capturados admitiram que nunca haviam conhecido veículos como aqueles, não por causa de uma engenharia superior, mas por causa de uma filosofia de produção que a Alemanha jamais dominara. Essa admissão honesta e humilde marcou o início da sabedoria que ajudou a reconstruir uma nação.